Você está pronunciando essas palavras errado e nem está percebendo. Você acha que está falando francês certo, mas erra bem aqui. Quantas vezes você achou que estava arrasando no francês, só que não foi compreendido? Isso tem uma razão, eu vou te explicar agora. Falar francês não é só fazer sons bonitinhos, não é só caprichar no biquinho e no R. Falar francês exige também uma coisa muito importante, que é a articulação dos sons. E melhor ainda, o conceito de articulação com estratégia, que é o conceito que eu desenvolvi dentro do método DETA, e eu vou te explicar. Você precisa entender exatamente duas coisas. A primeira delas é onde posicionar a sua língua, a sua boca, de onde sai o ar. Isso tem a ver com a articulação dos sons. E a segunda parte tem a ver com a fluidez, ou seja, você precisa entender que o francês também tem um ritmo para ser falado. Quer ver? Olha só. Se eu falar exatamente essas 4 palavras aqui separadamente, c'est un ami allemand. Pronto, falei 4 palavras que significam é um amigo alemão. Agora, olha a diferença quando eu falo c'est un ami allemand. Você percebe que não é só uma questão de falar rápido, mas também uma questão de como essas palavras se encadeiam. Esse é o conceito de articulação estratégica. Eu vou fazer de novo falando devagar. C'est un ami allemand. C'est un ami allemand. Percebe como você quase não está fazendo pausas entre as palavras? E é por isso que não só, muitas e muitas vezes, você não é compreendido, compreendida quando fala, mas também você tem aquela dificuldade de compreender quando falam com você. Inclusive, tem uma história que eu vou te contar. A minha primeira vez em Paris, eu ouvi uma frase que o motorista de ônibus falou pra mim, e eu juro que eu não conseguia nem entender se aquela frase era francês, porque ele virou e falou "t'as qu'à sauter". "T'as qu'à sauter". Aquilo pra mim era japonês, eu não estava entendendo nada. Na verdade, o que ele estava querendo dizer era "tu n'as qu'à sauter", ou seja, você só precisa descer, você só precisa descer aqui. Era o ponto de ônibus que ele estava tentando explicar. Então, esse conceito de articulação estratégica que eu desenvolvo dentro do método DETA, junto com várias outras técnicas, PNR, de pronúncia, naturalidade e ritmo, por exemplo, são os conceitos base que vão ajudar os meus alunos não só a ter uma boa pronúncia, como também conseguir ser compreendidos, porque não basta só você caprichar na pronúncia da palavra, mas essa palavra, ela vem dentro de um contexto, ela vem dentro de uma frase. E se ela está dentro de uma frase, ela vai se relacionar com outras palavras. É igual a gente aí na sociedade, a gente não vive sozinho, a gente se relaciona com outras pessoas, então a gente vive em contexto, as palavras também. Então, para fechar isso, você precisa entender que você não vai aprender a pronúncia das palavras de qualquer jeito. Você não vai aprender a pronúncia das palavras isoladamente. Você precisa de estratégia e técnica só 5 minutinhos por dia. Com 5 minutos praticando as palavras dentro de contexto, ou seja, aprendeu uma palavra, coloca ela no contexto e fala ela nesse contexto, aí sim você vai conseguir aprender o francês, falar francês para ser compreendido muito mais rápido. Aliás, me conta aqui, qual é a sua palavra mais difícil de pronunciar? Fala aqui nos comentários, que aí eu vou te fazer um vídeo explicando como é que você vai pronunciar ela em contexto.